Olá, eu sou o Elson Moura e esse é o Açúcar no Alho. Esse não é um programa de culinária desastrosa, você já sabe. Aqui o tempero é arte, cultura e atitude. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Moura e esse projeto conta com o apoio da Drimo, a marca do Fantasminha que chegou para ficar. Uma marca que une qualidade, estampas limitadas e tiragem exclusiva. Dá uma olhada lá. E hoje o nosso papo é com Charles Matias, o Chacal, educador social, produtor cultural e multiartista. Charles Matias. Rapaz, você sabe que é exatamente 2 anos atrás eu fiz uma viagem de bicicleta da Europa para a Ásia. E quando eu estava chegando na Turquia, estava na Bulgária, chegando na Turquia, eu acampei na beira de um lago. E aí a recomendação que me fizeram é que ali era a área de chacal. E aí, rapaz, eu passei a noite inteira ouvindo os chacais uivando do lado da barraca e o outro respondia lá do outro lado do lago. Isso foi a noite inteira, a comunicação deles. Sim. E aí eu fiquei curioso, por acaso o chacal veio da sua comunicação? De onde veio o chacal? Cara, eu acho que com o passar do tempo, acho que as coisas foram se colocando nos seus lugares. Se encaixando. Assim. Isso, literalmente, tem esse encaixe total. Mas chacal veio de um apelido de infância. Eu parecia muito com um cara que morava no território onde eu morava. E aí, tanto pela fisionomia, pelo jeito de lidar com as coisas, o cara meio carrancudo, né? E tal. E aí esse cara tinha esse apelido. Então os caras ficavam me chamando de chacalzinho e tal, E aí eu fui crescendo e ficou, né? Não tinha nada relacionado com cultura, assim, nada. Era uma coisa de característica do território. E aí anos depois, né, eu tava andando, indo pra alguma roda cultural provavelmente, alguém falou, ô, chacal, e eu continuei quieto, né? Aí eu falei, não é comigo, ninguém daqui onde eu moro agora nem sabe. Tá lembrado de mim não? Aí falou, e nisso um amigo meu viu, pô, chacal, maneiro esse vulgo, hein, cara. Mas era você mesmo ou era o outro chacal? Era eu mesmo, Era você mesmo. Desculpa, era eu mesmo. E aí pegou de novo. Só que aí nas rodas culturais, esse amigo meu começou a fortificar. Não, pô, bota chacal, que Matias, que você bota chacal. E ficou. Mas ao longo do tempo, foi criando essa identidade, né? Em processo de comunicação. E aí ficou parecia que tipo, é isso, foi a vida inteira, né, da cultura, né? Então encaixou muito perfeito. Assim, você ainda pegou o chacal ainda como logo ainda, né? Bacana, foi legal. Sim. E eu vi que você começou esse contato com o hip hop em 2005, por aí. Eu tinha por volta de 13. Isso, acho que era por volta de 13 anos. Foi no grupo Space Dance, né? Na Grande Jacaraípe tem um bairro chamado Lagoa, e aí tinha um grupo de dança lá. Já existia há muito tempo e tal, só que não era negócio. O negócio era soltar pipa, correr pra lá e pra cá. E aí um dia eu andando, indo pra pracinha, meu irmão foi jogar bola, eu sempre fui péssimo de jogar bola, e aí fui lá perturbar os outros, né? Porque era isso que eu fazia pra jogar bola, que era chutar canelas, atrapalhar. Igualzinho, eu conheço do que você tá falando. O importante era atrapalhar. E aí eu lembro que nessa dia, lá, o bairro, né? Era reto, mas tinha alguns morros assim, né? E toda vez que eu passava tinha uma luzinha nesse lugar e eu ficava muito curioso. Meu irmão foi o primeiro a ter contato. Sim. E aí um dia eu segui meu irmão pra ver o que ele tava fazendo. Cheguei lá, a galera dançando, várias danças muito loucas. E eu falo, o que é isso aqui, cara? Aí a dona G falou, não, isso aqui é um espaço, a gente treina, temos um grupo chamado Space Dance, vem aí semana que vem. Aí passou a semana, eu fui, e aí eu me encantei. Falei, caraca, que coisa maneira. E aí eu comecei a gostar. Ali foi meu primeiro contato com o hip hop. Foi no Space Dance. E aí eu me encantei com tudo, só que assim, coordenação motora... zero, eu não tinha habilidade de nada, assim. Mas tinha dentro do grupo uma galera que dançava breaking. Aí eu falei, nossa, isso aqui acho tudo bonito, mas isso aqui é incrível. Aí a partir dali eu comecei a treinar break, depois me identifiquei como b-boy, né? Que é onde foi fortificando mais a questão do vulgo depois com o tempo, né? Que no caso, chacal vulgo, né? Sim. Que aí ficou tipo b-boy chacal. Aí, meu irmão, deslanchei. Mas ali foi meu primeiro contato com a cultura, assim. Eu falo, nossa, que universo é esse? Do meu lado eu não sabia. Interessante. E quais são as vertentes do hip hop? Hoje, assim, no geral, a gente tem, se a gente vai fazendo alguns estudos, o pessoal traz 9 elementos ao todo, né? Mas em base em si é o breaking, o DJ, o grafite e o MC. Essa foi a tábula, né, que foi entregue pra gente. Ó, esses aqui são os 4 elementos da cultura hip hop e a partir daqui você se desenvolve. Dentre os outros tem o conhecimento. No geral, as pessoas colocam uma ordem, né?
mas na prática não tem essa ordem, porque a ideia era ser coletivo, né? Mas então tem o conhecimento, que é esse que amplia, desenvolve, o empreendedorismo entra, a linguagem, a estética, então são elementos que vão compondo, né, a cultura hip hop. Eu creio que hoje, quando você vai falar sobre hip hop, a gente consegue ter várias vertentes a mais, assim, porque, por exemplo, quando eu vou dar uma oficina, alguma coisa, eu uso muito computador, né? Então eu falo, olha, vamos imaginar que o hip hop está numa pasta. Dentro dessa pasta você vai ter a pasta do DJ. Dentro do DJ você tem várias ramificações, né? A gente não fica parado em um nicho só. Então acho que hoje depende muito de como você vai aplicar isso e tal, mas no geral 4 elementos é a nossa base, né? Que é o DJ, grafite, MC e o break. E tudo isso está junto em um único contexto, não são coisas diferentes. Não, são elementos diferentes, né? O breaking, quando começa a perspectiva de nomenclatura, eu fui para São Paulo, né? A gente foi na Expo, foi muito da hora que você está com contato ali direto com muita coisa. O nome ele veio através da mídia, né? Quem deu o nome breaking, né? Quem começou a consolidar como hip hop, não especificamente foi a galera, né? Mas foi as mídias que foram falar, isso aqui que você faz? Não, vamos dar um nome para isso. Aí cria um slogan, né? E isso vai pegando e a gente atribui pra gente também. Mas o breaking, né, lidado com a parte da dança, o DJ tá voltado com a parte da produção, o MC não só de batalha, não só rapper, mas o mestre de cerimônia, né? O grafite tem toda uma perspectiva de letramento também, mas tem essa perspectiva urbana de desenhar, de pintar, de marca, território. Então cada um desses elementos tem ali um universo dentro, mas todos compõem uma cultura, né, no geral, assim. Então, olha, a leitura que eu faço, como leigo, é que o hip hop está muito mais numa questão social, desculpe, do que cultural. Entende? O que você me diz a respeito disso? Eu digo no envolvimento da comunidade ali. Sim, sim. Claro que é uma expressão cultural ou várias expressões culturais, mas eu digo que a presença social ali é tão forte quanto a cultural. Sim. Eu consigo ter hoje, né, uma visão sobre tudo isso, de que quando chega pra gente, né, às vezes chega fragmentado. Exemplo, no meu território, chegou só com a dança, né? Então ali eu conheci o hip hop, o mundo do hip hop só com a dança. Eu não conhecia os outros elementos do hip hop. Né? E aí esse movimento de entender que o hip hop traz essa linha social é obviamente pela construção estrangeira em si, né? Porque a história que vem pra gente e que a gente sabe de boa parte das verdades, é que era um território vulnerável, era um território esquecido pelo Estado, e a partir dali todas as guerras, confusões, conflitos, ideias diferentes que conflitavam, precisavam de um up para falar, opa, não, a gente está se matando aqui, e aí como é que a gente vai fazer com que nossas comunidades continuem sobrevivendo? Então, no meu olhar também, né? Não vou falar na nossa no geral, mas no meu olhar é que o hip hop vem com esse consenso social de falar, opa, não, é o povo com o povo. E a partir daqui, como que a gente vai se reestruturando? E aí isso gera a perspectiva de cultura, né? Que é o que é passado de geração em geração. A cultura hip hop, ela tá aqui para salvar. Então, vai passar essa visão e essa fala para frente, mas a ideia em si é que o povo cuide do povo e pare de se matar entre nós, né? Que a ideia é que a gente se cuide cada vez mais. Pois é, aí entra com muito mais um elemento social, né, do que cultural, ou tanto quanto, né? Porque eu acho que quando cria um polo de hip hop como esse que você conheceu, primeiro, a intenção ali não era só se divertir, né? Ou era? Não. Individualmente, começa pelo encanto. Sim, mas da pessoa que procura. Agora é de quem organiza isso. Não. Aí não é essa a intenção. Vamos fazer abrir um ponto aqui de cultural. Acho que não é esse o propósito. Pelo menos essa é a visão que eu vejo. Hoje em dia, a Tia G, né, ela criou um grupo no WhatsApp para reunir todo mundo, né, da época, né? E aí ela contando um pouco da história, né, e tal. Ela fala, tipo, que a ideia não era só fazer um grupo de dança para se apresentar, né? Era uma proposta de que se tivesse outras coisas para fazer, a não ser só o que estava tecnicamente previsto, né? Porque você ia no bairro, ou você ia para a quadra jogar bola, quando criaram a quadra, né? Ou você soltava pipa, que era uma estética do território, ou você estava viajando, planeando por aí, entendeu? Então, vamos criar alguma coisa que seja uma referência maior?
E é isso, nessa perspectiva que você traz. Não era só ir se divertir. Lazer é muito importante, mas a partir dali, hoje a gente vai olhar o grupo, pessoas se formaram, se tornaram professores, até hoje usam a ferramenta do hip hop, né, a linguagem, as ideias do hip hop, pessoas se tornaram grandes profissionais nas suas empresas, pessoas continuaram trabalhando com arte, então compactuo com a ideia de que não é só uma perspectiva cultural, né? Tá voltado ao eixo social mesmo, de construção, né? E de perpetuar também a fala e tal. Mas é isso, acho que não só se divertir. Talvez individualmente no começo, né? Sim. Não, vou lá para brincar e tal. Mas aí no processo você vai tendo outras construções, né? Porque trabalha ética, trabalha moral dentro de uma linha social. Que é isso que a gente permeia no geral, né? Tipo, não, tá, aqui você tem horário para chegar, você tem horário para treinar. Disciplina. Você vai trabalhar todo esse processo aqui, porque para você se apresentar, você não pode dar mole na hora, porque se você se apresentar errado, aí você vai ficar se sentindo mal. Então é todo um processo de construção, né? Então é literalmente uma escola da vida, assim. Certo. Você citou a Tia G. Quem é a Tia G? A Tia G, ela é a dona do grupo Space Dance, ela foi a criadora desse grupo, ela mais o companheiro dela na época. Eu não lembro quantos filhos ela tem. Mas essa que você teve o primeiro contato? Isso, a Tia G. Ela está em plena atividade ainda? Hoje ela tem uma rede de, não sei se são 2 ou 3, né, de lanchonete. Então ela trabalha com essa área de alimentação, mas no processo da vida dela toda, ela usou a arte para não só criar, né, e desenvolver os filhos, mas para trabalhar junto com a comunidade. Então a Tia G já tinha esse âmbito, tipo, não, preciso fazer algo para minha comunidade, devolver algo para onde eu estou, né? Então, foi uma grande professora também, né? De falar assim, olha, meus filhos, eu quero botar meus filhos na arte aqui, meus filhos vão fazer cultura, mas só meus filhos? Pode mais, né? Então vamos tentar mais? Então ela pegou uma parte da casa dela, né? Lançou um piso queimado, marcava ensaios abertos, tinha ensaios fechados. Então se você não queria fazer parte do grupo, mas você podia treinar lá, né? Tal dia da semana ensaio aberto. Então quem quisesse ir lá só para ver, né, às vezes juntava uma galera do bairro para ficar lá olhando a gente dançando, né, e tal. Um ou outro se interessava, que era o meio dela pescar também, né, tipo assim, ó, aquele menino ali, ele dança, hein, vamos ver se ele quer participar do grupo e tal, porque ele tem um intuito. Às vezes a galera tava numas ideias meio torpes, não, vou fazer isso aqui porque, não, o bagulho é doido. E às vezes passava lá e cativava, não, pô, fica aqui com a gente aqui, pô. Não, vem treinar aqui. Não, vai lá não, vem aqui. Aí você toma um café aqui, você almoça aqui, você janta aqui. Então tinha todo esse acolhimento, né? Então não era para ela só dança, né? Não era só um grupo. Ela tinha um propósito, que era fazer com que a gente conseguisse enxergar a vida de uma outra forma, né? Essa era a Tia G. Essa ainda é a Tia G. E essa Tia G, você se adotou por ela ou ela te adotou nesse mundo? Então, eu lembro pequenos fragmentos, assim, de algumas coisas, né? Eu tava com, acho que 12 para 13 anos, se eu não me engano. Eu vou até pesquisar depois de novo ali, pegar umas fotos para dar uma olhada. Eu não tinha jeito para dançar, pô. Nenhum. É aquela coisa de... Entendeu? Assim, e aí ela falou, não, ele quer. É isso. Não, fica aqui. E aí ela fazia, tipo, hoje que a gente chama de audições, né? Mas, vamos botar aqui, dança aí pra gente ver, né? E assim, tecnicamente, se hoje eu, enquanto profissional, já trabalhei, já dei muita aula de dança, né? Falava, meu amigo, não tem como te colocar no grupo, não, né? Não vai dar dessa vez aí, né? Mas ela não, ela fez o contrário, né? Não, deixa ele vir, deixa ele vir. Acreditou mesmo. Então ela me acolheu, literalmente. Não, agora você faz parte do Space Dance. O que é um educador social? Você, através do hip hop, você se tornou um educador social. Sim, o que é um educador social? Cara, educador social, educadora social é uma nomenclatura, né? Teve alguns encontros, né, com instituições sobre isso, né? Então, o processo do nome, ele vai para uma perspectiva de contratação, né? Então, precisava dar um nome, precisava reestruturar e tal. Mas, independente da nomenclatura, é uma pessoa, né, ou profissional, ou a profissional que compreende que através de outras linguagens ela pode alcançar com quem ela está trabalhando, assim, seja uma criança, um adolescente, né? Porque tem essa questão das faixas etárias. Mas a pessoa que atua como educador, orientador social, é uma pessoa que olha para quem ela está atendendo e fala, você tem perspectiva de mudança. É isso. Então, se eu vou trabalhar arte, se eu vou trabalhar dentro dessas linguagens da arte, grafite, samba, forró, funk, independente das ferramentas usadas, é alguém que vai falar assim,
você tem potencial. Só pela sua existência, você já é maravilhoso. A partir daqui, vamos ver para onde é que você vai. Então, o educador social é a pessoa que tem um olhar, para além do olhar técnico, de falar assim, não, ó, beleza, ele tem a habilidade de dançar, então põe ele para dançar. Não, ele não tem habilidade para dançar, então põe ele, sei lá, para fazer outra coisa. Não, você quer dançar? Então vamos trabalhar esse potencial em você. Uma tia G é um exemplo disso. Uma tia G é um exemplo disso. E aí, como é que você oficialmente foi para o mundo da orientação social? Como é que foi a sua trajetória para... Existem acho que é o inato das coisas, né? Que as pessoas dizem, isso é inato de você. Nossa, já está em você esse processo da comunicação. Então, sempre fui muito falador, né? Muito conversante. Tanto que quando eu era mais novo, eu não brigava com as pessoas, né? Eu começava a falar, o cara falava, tá bom. Não, tá certo. Então, eu sempre fui muito de se mediador, comunicar, assim, mediar, né? Sempre pensando, mas por que a gente está fazendo isso aqui? Vamos refletir aqui, né? Então, nesse processo, quando eu conheci o hip hop, né, eu comecei a dançar, eu virei b-boy, eu tinha uma escola chamada, acho que era o Germano André Lube, e aí lá tinha um espaço no sábado que você podia usar para alguma coisa. Então, um dos rapazes que dançavam no Space Dance dava aula de breaking lá, né, de danças urbanas, na verdade. Então eu comecei a frequentar, e aí nesse processo ele começou a se desligar, e eu comecei a me encantar muito em dar aula de dança. Eu aprendi o passo e eu ensinava pra molecada junto ali. E aí nesse processo eu comecei a identificar que assim, pô, não é só chegar e mostrar o passo. Eu precisava estudar que passo é esse, qual é o nome desse passo, de onde ele veio, para que ele serve, qual é o intuito da gente estar fazendo isso aqui. A gente só vai vir dançar e vai embora? Então, eu já tinha referência, né? Mas como coloco isso em prática? E aí eu lembro da coordenadora, eu só não lembro o nome dela. Desculpa, se você citou a instituição, eu não lembro qual foi. A escola era Germano André Lube. Sim, você citou. Eu não lembro o nome dela. O pessoal chamava ela de Baiana, né? Então acaba que a gente não... A Baiana. A Baiana. Então a Baiana, ela falou assim, olha, uma vez ela me chamou e falou, olha, o rapaz que está fazendo atividade, ele não está vindo assim. Eu tô vendo que você está dando conta, ele vem, te passa o que você tem que fazer e ele vai embora. Ele não vai mais trabalhar aqui. Era tipo uma bolsazinha, assim, né? Tipo, quem dava essa oficina ganhava um dinheirinho. E aí a gente vai ter que conversar com ele, remanejar, a gente está pensando em colocar você para dar aula. Eu falei assim... É menor jeito a coisa. Me poupe, não. Mais uma vez acreditar em você, né, cara? Eu falei, nada a ver. Não, porque assim, eu lembro que a gente passou o período do mês e a gente foi para uma apresentação da prefeitura, né? E aí os meninos foram, eu montei as coreografias e tudo e tal, e os meninos foram se apresentar. E nesse dia a Baiana falou, eu quero agradecer e tal, é o instrutor, e eu pensando que ela ia falar do cara, né? E tal, não sei o que, né? Vou chamar aqui o Charles, conhecido como Chacal, para dar os parabéns para ele. Aquele dia eu chorei, os meninos choraram, e aí ali eu falei, cara, é isso, eu quero trabalhar nessa área. Acho que foi ali que eu fui inserido, literalmente, na área social, com essa nomenclatura de educador, orientador, né? Usando a dança como ferramenta. Depois dali, eu comecei a ir para campeonatos também, então isso tirou uma pequena referência, e eu fui chamado para a escola aberta de um outro colégio, que era um colégio que eu estudei, né? Que é o Adélia, né? O Jacaraípe, que é aqui de Jacaraípe também e tal. E aí lá eu comecei a dar oficinas abertas. Era só de dança. Só que aí no processo é isso, eu tinha um começo, meio e fim, né? Então a galera falou, legal, tem uma instituição aqui no município que está precisando de um professor de dança. Quer tentar, não? Aí eu, mais uma vez, vocês estão... né? Não, nada a ver, meu negócio não sei o quê. Não, vai lá, vai tentar e tal. E aí eu tentei. A partir dali eu entrei nessa instituição, que é uma referência também, né? No município. A partir dali eu veio a nomenclatura, a primeira assinatura, o primeiro carimbo na carteira de trabalho como educador social, né? Eu falei, cara, que legal. E a partir dali, cara, não parei mais, né? Então, tanto que hoje de uma outra forma, né, com outro formato de contratação, mas ainda atuo, né, no geral, enquanto educador social ainda. Foi assim que mas através da dança, né, através da arte que eu fui me encontrando. Agora vamos mudar um pouco de assunto, mas ainda dentro do contexto. O que é o Slam? Então, o Slam, ele... Quando chega... Eu gosto de falar isso, de resgatar, né? Ele chega para mim nos meados de 2018 para 2019, né? A gente já fazia a Batalha da Orla desde 2016,
né, oficialmente, assim. Ok, depois eu preciso que você me esclareça o que é a Batalha da Orla. Ah, tá. A Batalha da Orla é uma roda cultural aqui do município da Serra, criada por mim, Iago e o Wallace. É um encontro de batalhas de rima e tinha um momento poesia. Então ela já fez 10 anos de atuação e ao longo dos anos a gente foi implementando os outros elementos. Porque eu sou b-boy, o Iago era MC e o Wallace era grafiteiro. Então a gente se uniu e foi fazendo esse movimento acontecer. Com o passar dos anos, a gente começou a colocar breaking para acontecer, a galera ia fazer grafite ao vivo, às vezes algumas coisas muito fora do comum. Eu não lembro o nome técnico, que o pessoal cospe fogo. Então o pessoal ia fazer esse tipo de coisa na roda cultural. Era assim, era um ambiente para que as pessoas frequentassem e fizessem as suas artes ali. E até hoje é assim. Então a roda cultural ela é um movimento cultural que promove esses encontros. E aí, em meados de 2018 para 2019, a gente conhece o John Conceito, que ele vem e fala, olha, tá maneiro o Momento Poesia de vocês, mas vocês precisam mudar para Slam, cara, porque tem um campeonato nacional e mundial. Você já conhecia o Slam? Não tinha, porque a nossa ideia era só ir pra roda cultural, rir, fazer batalha, rimar, sem esse propósito de campeonato, né? A ideia era que a galera conseguisse estar ali e tinha um outro processo educativo também, né? Que a gente tinha momentos de se cuidar. Né, a conversa, o que você tá falando tá maneiro? O que você tá rimando tá legal? Tem certeza? Pô, vamos pensar, vamos ampliar nossas ideias aí? E aí, a partir dali, a gente conhece o Slam, que é um campeonato de poesia falada. E deixa de ser só um momento para você ir fazer e recitar sua poesia, mas tem um grau ali um pouco mais de dificuldade, que é técnica. Aqui você passa para a próxima fase. Se você ganhar o estadual, você vai para o nacional. Se você ganha o nacional, você vai para o mundial. Mas o Slam, ele é trabalhado num momento anterior ou ele é improvisado? Então, dentro das regras que foram tragas para a gente do Slam, a poesia tem que ser autoral, né? Você tem no máximo 3 minutos para você fazer a sua performance. Você, obviamente, é uma poesia que você vai gravar, ou você pode fazer, assim como eu gosto muito, que na maioria das vezes é uma poesia de freestyle, né? Então você tem 3 minutos para fazer a sua poesia. Então, às vezes, dependendo do dia, como é que tá, né, minha criatividade, são poesias criadas na hora. Mas, no geral, você constrói a poesia, né? Você grava a sua poesia, tem que ter minimamente 3 poesias para você competir, e aí você vai recitar essa poesia durante 3 minutos. Mas na competição você pode fazer tanto de um jeito quanto de outro. Você não tem tem que ser... Sim. Mas tem que ser autoral. A escrita tem que ser sua, né? A dialética tem que ser sua também. Certo, então eu não posso participar com a poesia de outro, tem que ser. Não pode, isso. E por que chama Slam? Então, aí vem a grande... que até eu gosto disso, gente, dúvidas. Porque aí vem uma grande dúvida para mim, que eu tenho pesquisado mais, né? Eu encontrei que Slam é como se fosse um Slam. Uma onomatopeia. Isso. Então, que é um... Opa, acorde, pegue aqui, presta atenção, né? E aí, já tive relatos que Slam em si era um movimento de uma bola de basquete, que faz um jogo rápido. Então, é um jogo rápido. E aí, para outras pessoas, vi outras nomenclaturas que eu não compreendi muito bem, eu estou estudando mais ainda, né? Que eu acho que é legal isso também. Mas quando chega pra gente é isso, o Slam em si não teria uma definição específica. Né? Para alguns tem, para outros não, mas no geral o que eu consegui compreender, até de pessoas que já fazem mais anos, é isso, é um jogo rápido. Vamos aqui contar a vida toda em 3 minutos? Vamos relatar sobre isso que a gente precisa falar em 3 minutos? Né? Eu consegui absorver dessa forma. Existem outras formas de entender também, mas essa até então é que eu tô mais falando, faz mais sentido para mim isso aqui, né? E o que é ser um b-boy? Então, b-boy, dentro da nomenclatura geral do hip hop, né? B-boy é garoto que dança, né? O garoto que quebra. Porque o breaking, por muito tempo... beat break, então. Então, o convidado aí. Especial. No geral, antes, quando a galera ia dançar, né? O b-boy, né? O b-girl, não tinha essa nomenclatura, né? Então, o break era porque quebrava, né? Então, era uma dança de quebrar. Então, teve outros elementos que foram se atribuindo ao longo. Mas é isso, o b-boy ou a b-girl. E aí, hoje está tendo um movimento, né, sobre essa questão, se vai manter b-boy, se vai manter b-girl, qual vai ser a nomenclatura, né? Se vai ser breakers, e por aí vai. As atualizações, né, atuais das coisas. Mas é uma pessoa que dança.
né, Então, na o verdade, breaking. o break é a dança e o b-boy é aquele que pratica essa dança. Exatamente. Pode crer. E essa nomenclatura já existia ou vocês desenvolveram ali no meio do processo? Então, no traçado da história, a gente teve uma referência legal que foi o Beat Street, né? Eu comentei, né, que eu fui para São Paulo, a gente foi na exposição 80 anos, né, SP, que conta a história do breaking de 80, nos anos 80, tanto em São Paulo quanto fora, né? Foi feita e produzida, né, pelos Gêmeos de uma curadoria. E aí é legal que lá traz sobre o Beat Street, né, o filme. Os Gêmeos Grafiteiros. Os caras são fera, né? Não, nível... Eles e o Cobra, sou fã. Cobra, Não, é assim, né? Eu vou falar o quê, né? Referência mundial, cara. Literal. E aí lá traz um pouco da história do Beat Street, que conta um pouco, é um filme que foi feito, né, que conta um pouco como que foi essa mudança, né? Então, como tinha os encontros, as jams, né, os campeonatos e tal, as festas, as grandes festas, então a galera ia dançar breaking, que era esse quebrar, assim, e aí a partir dali foi falando, mas vamos dar um nome para isso? Né? Assim como foi com o hip hop, vamos oficializar um nome para isso? Então esse movimento partindo da cultura, mas usando também a mídia, né? As pessoas que foram registrando, convidando, criando espaço até na TV, né? Que era o canal de comunicação, e aí vai gerando a perspectiva b-boy, breaking. Vamos dar o nome de b-boy então. Então vai surgindo através da vivência, da convivência, do desenvolvimento. Acho que os nomes vão vindo para dar identidade, né? Existem até hoje as discussões, né, sobre os nomes, assim, mas não é que a gente quis dar o nome, né? Não é que a gente queria que fosse assim. Mas é isso, as identidades vão se criando e você fala, vamos manter porque tá rendendo legal, né? Em 2023 você recebeu um prêmio através da Secretaria de Direitos Humanos do Espírito Santo. E fala como é que surgiu a sua indicação, que eu sei que é um prêmio de indicação popular, né? Sim. E como é que aconteceu? E qual era o projeto que te levou a essa indicação? Foi uma surpresa para mim, assim, também, né? Eu estava nesses períodos, né, de 2016, né, até atualmente, mas nesse período de 2016 até 2023, a gente tinha um processo da organização da Orla, da Batalha da Roda Cultural, que a gente atuava de segunda a segunda. Né? Nós tínhamos a Batalha da Orla Oficial, Batalha da Lagoa, Batalha da Resistência, Batalha do NB, um treino de breaking aberto que eu fazia, chamava de TNR Cypher, né? E uma itinerante, então que a gente não parava, então a gente ficava de segunda a segunda fazendo um movimento cultural, e aí nesse processo eu conheci o que a gente chama de políticas públicas, né? Aí eu falei, essa ferramenta aí não tá atendendo a gente, não. Não fez o seu papel, né? Questionar, né, então cara? eu falei, uai, como assim? Existe uma secretaria voltada para a juventude? Nunca vi na rua, nunca vi nas rodas culturais. Existe um conselho municipal da juventude? Não, peraí, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí foi o processo das implicâncias, né, que eu falo, que eu era muito implicante. Aí eu ia nesses lugares, nesses espaços políticos, falava, aí o pessoal falava, mas aqui, licença. Quem é você? Não, só rapidinho aqui. Não vejo vocês nos espaços, não vejo vocês nas rodas culturais. E olha que eu rodo o município da Serra quase todo. De segunda a segunda a gente tem atividade cultural. Quando a gente não está fazendo nos nossos territórios, a gente está nos outros territórios. E eu não vejo essas políticas públicas dentro desses espaços, tal como vocês estão falando aqui. Então, nesses processos de criticidade, né, e fazendo essa devolutiva para a gente nas rodas culturais, gera um movimento, que é um movimento crítico. E aí as políticas públicas começam a falar, opa, essa galera está se organizando politicamente. O que é isso que está acontecendo aqui? Quem é que está fazendo isso? E aí, dentro do consenso, a galera vai criando títulos, né? Então, pô, você está fazendo muito isso. Não, vai você, Chacal. Você já está falando bem aí, igual esses caras aí falam aí, já está conseguindo falar a língua deles. Vai lá. Então, esse processo de ir e levar o que estava sendo, né, cobrado e tal, começa a gerar posicionar. Isso, então gera essa referência. Eu não escolhi ser, né, dentro de algumas aspas, essa referência, assim, mas gera essa referência, chega na perspectiva dos direitos humanos, né, na Grande Jacareípe a gente tem a Casa da Vó Rosa, que, né, é a militante, né, em relação aos direitos humanos, né, esteve no início e no processo, e aí essa família já me conhecia, né, e aí a partir daí fala, não,
você precisa ocupar esses espaços, você precisa estar lá como referência. Eu falo, não, é muita dor de cabeça essa questão e tal. Mas aí de estar ali, das rodas culturais, falam, não, vai você, não, vai lá. Eu falava, gente, tem que ir, todo mundo, fazer barulho. Ah, não, você está falando aí que tem recurso para a roda cultural, tá falando que tem recurso. E a gente não vê isso lá na ponta. E aí essas implicâncias vão tornando isso. E aí em 2023 eu recebo um comunicado, né? Eu já fiquei, né, com o coração gelado. Fiz, mandando mensagem aqui, o que eu fiz agora? O que eu aprontei? E aí fala, não, olha, você foi, né, trago como referência e a gente vai, né, te presentear aí com essa referência de direitos humanos por todas as ações voltadas com a Batalha da Orla, porque a gente começou não estar só nas ruas, mas começou a ir para as escolas, começou a estar dentro das instituições, falando sobre garantias de direitos, tudo com arte, com cultura. E aí, de repente, a gente é colocado a julgo de falar, não, você precisa ser ali referenciado, porque você, no geral, estava em todos esses lugares, né? Mas no dia da premiação, eu até remeto, né, não se faz isso sozinho, né? Sempre vai ter, ao longo da história, se a gente for pesquisar, que uma pessoa foi referenciada, mas ela não fez sozinha, né? Então, todo esse movimento foi de forma coletiva. Mas é isso, aí eu ganhei essa plaquinha, minha mãe ficou muito feliz. Eu falei, nossa, meu filho. E a partir de então, você acha que há uma participação maior hoje do Estado? Aquilo que você cobrou no início, onde você começou a se posicionar, você acha que há uma... Eu acho que falta muito. Sim. Falta muito, e eu acho que isso é consequência das mudanças políticas, né? Então, a cada período que muda esse corpo político, muda essas pessoas que ocupam esses lugares, a gente tem que começar do zero. E aí, por isso que eu falo que ainda falta muito, porque, por exemplo, a gente fez todo um processo, uma caminhada, e aí quando muda todo esse sistema, a gente vai ter que recomeçar do zero, parece que não tem nada registrado e tal. Eu fiz parte desse sistema político em alguns períodos, né, estando dentro de gabinetes, ocupando espaços em algumas secretarias, para falar, não, beleza, eu estou aqui de lado de fora, né? Estou aqui falando, vamos ver como é que é do lado de dentro, né? E aí entender que a máquina ela não registra. Ela não registra. É difícil você encontrar mecanismos que são registrados, porque o que o outro fez fica na pasta do que o outro fez, a partir de agora é o zero, né? Que não é uma parada maneira, que o ideal é você pegar tudo que está aqui e falar, tá, e como é que tá agora? Então vamos fazer acontecer. Você achar que pode fazer melhor, acrescentar. Né? Mas, em contrapartida, hoje eu, enquanto organizador e produtor, eu não vejo, obviamente, as mesmas dificuldades que eu via em 2016, porque hoje eu entendi o mecanismo. Entendi, olha, se eu quero usar a praça para fazer um evento maior, hoje aqui no município da Serra tem um Serra Sem Papel, né? Você registra lá, mas você também aciona reuniões. Então eu quero usar a praça por conta própria, enquanto organizador dessa ação, eu tenho que seguir um caminho. Então hoje eu consigo fazer isso, né? Quem ainda não consegue, encontra as mesmas barreiras de 2016. Pô, eu fui fazer atividade cultural, aí a segurança pública veio, aí o morador reclamou. Mas é uma questão de desinformação, não, também, né? É uma questão de desinformação e também uma questão que eu penso, sendo bem objetivo, sem dinheiro a gente faz o que a gente faz. Sem dinheiro a gente foi premiado. Sem dinheiro a gente promoveu atividades de segunda a segunda. A gente está falando de um município, ou estado, de um país que tem recurso, porque a gente paga imposto, tem todo o giro, etc e tal. Mas a gente tem possibilidades de hoje, né, conseguir fazer as coisas com o apoio, vou falar do município porque eu estou falando em Serra, né? Do município, sabendo cobrar. E aí existe uma barreira sobre a informação. Quem tinha que fazer o processo de informação é de lá para cá. Não a gente bater na porta e falar, ei, você vai formar a gente não? Como é que a gente tem que chegar aí não? Né? A gente faz isso, mas o certo mesmo era ser o contrário. Mas eu compreendo que hoje a gente consegue ter uma abertura para ter essa troca. Eu não consigo mais ver tantas dificuldades como antes. Se eu quero fazer um evento maior, eu sei onde eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, né, qual e-mail mandar e tal, diferente de quem agora está começando agora. Como eu falei, eu estou com uma organização nova da batalha. Estou deixando que eles produzam as coisas, que eles façam o caminho deles, que eles pesquisem, que eles vejam horário, lugares.
Então, essa galera vai aprender o processo diferente do que eu aprendi, que foi na marra, né? Chacal, o papo está agradabilíssimo, mas a gente precisa encerrar. E a gente tem o hábito de encerrar nosso bate-papo pedindo ao convidado que nos dê 3 referências de arte na sua vida, qualquer que seja. Uma primeira é minha mãe, porque ela tinha a habilidade de transformar situações inconvenientes em postura. Minha mãe, ela foi empregada doméstica, né? Diarista. A nomenclatura vai mudando. Como é o nome dela? Ela era Saraí. Minha mãe é Saraí. Saraí. Isso. Ela já não está mais viva, né, atualmente. Mas vive, né, nas nossas memórias, vai viver pro resto da vida. E ela tinha a habilidade artística, que eu falo, de dilubriar quando ela era ofendida por conta do trabalho dela, ou às vezes as pessoas que contratavam eram pessoas ridículas, e ela conseguia transformar aquilo de uma forma que hoje eu consigo enxergar esplêndido. Ali era arte, para sobreviver à vida, né? Aí artisticamente, dentro do contexto que eu vivo, o nome dele é Gedeon, né? E aí ele foi o meu primeiro professor de break. Um cara incrível, o vulgo dele era bundinha. Ele fazia um movimento que ele fazia igual os havaianos, né? E aí ele foi meu primeiro professor de break, assim, a minha referência, assim. E a minha outra referência ao longo da vida, que eu fui compreendendo também, a minha irmã, Dani. Ela é pedagoga, né? Professora. E aí a arte também de resolver os problemas da vida e a gente achar que estava tudo certo, mas às vezes a vida estava um caos, assim, ó. E aí, pra gente, estava tudo certo. Ela tinha essa arte de dilubriar o ambiente. Pra falar, não, tá tudo bem aqui com vocês, aí a vida segue. Ela absorvendo o caos e a gente vivendo a vida ali. Acho que para todos os formatos, né, de referência artística, esses artistas, para mim, foram os melhores, assim. Porque eles conseguiram fazer com que a vida continuasse sem gerar danos específicos pra gente, assim. Não, vocês, por enquanto, vão estar resguardados. Quando for hora de vocês tomam frente. Mas, por enquanto, deixa a gente trabalhar a nossa arte aqui, que é de sobreviver e de viver. Esses foram os 3 artistas da minha vida, assim, que eu falo. Caramba, você tem raiz, hein, cara? Muito bem firmadas, né? Agora eu gostaria, se você se sentir à vontade, que a gente encerrasse com você mostrando um pouquinho da sua arte. Eu sou... Como é que é o nome, gente, que o povo fala? Não sei se é multifacetado o nome certo, né? Eu aprendi ao longo da vida, né? Eu sou b-boy e eu fui me atribuindo com outras artes, né? Então, eu rimo também, faço um pouco do grafite, só falta agora eu brincar um pouco de ser DJ, né? Mas eu sou poeta. Manda ver, poeta fica à vontade, faz pequeno. O que você quiser. Eu vou lembrar uma aqui que eu gosto muito, que é assim, ó. Um dia desses, eu fui fazer essas paradas de NSS, tava eu, meu irmão e minha filha. Entramos no lugar e ríamos muito, brincávamos antes dele ser atendido. Ao momento dele ser atendido, entrou uma senhora e nos olhou de rabo de olho, sabe? Desconfiada. Brincava com a minha filha, meu irmão foi ser atendido e ela logo me chamava. Hein, é a sua filha? Eu falei, sim, dona, eu sou o pai. Ah, tá. Olhou pra mim, olhou pro meu irmão indo e fechou a cara. Pensei, tá de preconceito. Achou que éramos um casal e qual é o defeito? Mas de boa. Ela, insegura, virou pra mim e disse, ei, você será um grande pregador. Eu, com todo respeito, disse, senhora, me desculpe, mas o seu tal Deus já se atrasou. Porque eu vivo outras experiências. Eu sou da roda cultural. Porque a cada hey, ho, hey, é menos um, pô, em um dos nossos. A gente até grita, mata ele, mas eu digo pra vocês, ele quem? O sistema, antes que ele mate você. A gente também pede sangue, sangue, sangue. Isso assusta o tal morador de bens. Mas fiquem calmos, isso é roda cultural,
Porque a cada menina, mana e mona, com flow potente, a gente, de forma estridente, não se corrompe com o sistema. Isso é roda cultural, pô. Eu ainda lembro que quando mais novo brincava com a minha filha de Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Corre minha filha que lá vem o gigante. Mas o jogo virou. Então, dona, relaxa. Eu sei do que eu tô dizendo. A roda cultural muda a gente. Então se prepara, porque hoje a brincadeira é diferente. Eu brinco de Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Fujam a esse sistema. Corre, que lá vem a gente. Chacal. Obrigado, cara. Eu que Obrigado, agradeço, irmão. obrigado demais. Valeu, cara. É nóis.